Estúdio CBN. Duas horas e 45 minutos, a gente acompanha muito no noticiário nacional o que tem acontecido com o dólar, né? É um mercado especulativo, aí as pessoas compram, vendem, o governo faz, aí o Banco Central no caso, né, faz leilão de dólares para tentar baixar o valor. Nesse momento, agora às 2h45, um dólar está cotado a R$ 6,14. E a gente sabe que muita coisa depende do preço do dólar, né? Quantos produtos importados a gente tem nesse período de compras de Natal, né? Desde a lembrancinha, que geralmente vem da China, até eletrônicos que vêm de outros países. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o economista Ricardo Buso, que está com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por atender nosso convite. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Para começar, vem subindo aí há cerca de 2 semanas, né, desde que o pacote do governo foi anunciado, e aí o mercado se doeu com a história e o dólar foi subindo. Para a gente falar dos produtos que vêm dessa sazonalidade, né, às vezes se importa, por exemplo, frutas, se importa os brinquedinhos que a gente acha nas lojas, chega a ter algum impacto esse valor do dólar para as importações, Ricardo? Ou é algo que já estava programado, que já aconteceu, foi comprado antes? Bom, é claro que quando a gente pensa nas importações, né, no que foi produzido lá fora e veio para cá, essa transferência ela é fácil de entender. Ela é bem clara, é simples, né, natural. O problema é que não é só isso, né? Existe, por exemplo, além do importado, existe uma cadeia de componentes, de insumos, que por vezes esses insumos são importados, né? Vamos dar um exemplo, produto de limpeza, depende dos químicos que são importados. O produto é feito aqui, ele é nacional, mas ele tem importado. Também afeta. Mas tem um problema ainda maior. Por exemplo, itens básicos, né? A alimentação, soja, milho, açúcar, ou mesmo fora dos agrícolas, ferro, aço, tudo isso que nós produzimos também, embora seja completamente nacional, mas ele é cotado lá fora, em bolsa no exterior, e em dólar. Então, ele chega até nós também. É claro que podemos, mas se é produzido aqui, isso não poderia chegar até nós. Mas chega, porque se não fosse esse mecanismo, fica mais atrativo também eu exportar. E aí falta aqui dentro, e o efeito de inflação é o mesmo, não tem diferença, né? Agora, vai chegar ainda porque existe uma defasagem. Esse mercado a gente está vendo ontem, mesmo hoje, 6h30, hoje de manhã, 6h14 agora, e essa volatilidade, né, esse sobe e desce muito rápido, é claro que o produtor espera, mesmo aquele que importa. Por quê? Ele tem medo de perder mercado. E se eu subo agora, deixo de vender, isso aqui volta. Então, é esperado. Como você disse, a fase mais aguda começou aí há 2, 3 semanas, mas vale lembrar que nós estamos partindo de um fechamento de 2023 a 4,84. Então, ele veio sim se movimentando ao longo do ano. Depois que chegou no 5,20, que já era uma boa pernada, aí ele subiu mais ainda. Então, o que está aparecendo agora? O mercado já esperou o que tinha que esperar. Esse patamar já subiu e vai ter dificuldade de voltar. Então, a pressão para reajuste de preço já começou. Não chegou totalmente, ainda tem muito o que chegar. Nós estamos num ano de inflação bem carregada e ainda tem esse componente para chegar aí provavelmente já no início de 25. Então, é inevitável que chegue. Não chegou ainda porque tem uma certa defasagem, não é automático, porque a expectativa é sempre entender esse movimento. Então, hoje, por exemplo, há 6 dias do Natal, essa alta tão brutal do dólar ainda não influi no preço dos presentes de maneira geral. Claro que quando a gente está falando de presente, a gente está falando desde uma peça de vestuário até um eletrônico caríssimo, uma televisão enorme.
Mas então o preço continua sendo ainda o praticado anteriormente, porque mesmo com esses insumos, ainda não chegou esse aumento do dólar aos produtos que estão no mercado. Ele tem uma inflação de uma série de componentes. Nós temos a inflação fora da meta esse ano, o Banco Central já reconheceu. Temos risco de que ela estoure a meta o ano que vem de novo. Então, esse processo natural de inflação, ele vai chegar. Então, vai ser mais caro do que no Natal passado. Mas esta explosão de dólar agora não vai chegar, provavelmente, porque o estoque já está formado. Né? Vamos imaginar aquele sujeito, vamos pensar num presente 100% importado, um vinho que foi feito fora do país, que é comum, chega no mercado. Provavelmente, esse produtor, esse vendedor, já tinha o estoque, né? E ele não comprou, e não deve ter feito compra nessa explosão para pagar mais caro. Ele segurou, ele esperou. Agora, vamos imaginar, para ficar claro para o ouvinte, que nós não estivéssemos às vésperas do Natal, e fosse aí às vésperas da Páscoa. Na Páscoa, nós temos, por exemplo, o tradicional bacalhau. E esse é importado embora seja salgado, tem uma durabilidade, mas ele é importado praticamente conforme a demanda, ainda muito próximo ao consumo, ele continua sendo importado. Esse, provavelmente, se fosse o momento, ele já estaria corrigido. Agora, o que faz estoque, nem tanto. O que faz estoque tem uma defasagem. E aí é preciso diferenciar. Por exemplo, um vinho 100% importado. É claro que essa variação cambial é na veia. Agora, se eu tiver um produto que tem insumo importado, vamos dizer que essa correção é pelo insumo, ou seja, ela é diluída no preço total, mas ainda não chegou. Bom, e a gente tem esse outro lado, né? O exportador também ele vai ganhar muito mais vendendo para fora, e isso não tem a ver nem com o presente de Natal. Aí é a questão do mercado interno mesmo. Isso vai fazer com que os preços aqui subam em todos os insumos, porque como o senhor explicou na primeira resposta, Ricardo, não há nada que se faça 100% dentro do país, né? Não tem como pagar tudo em real. Alguma coisa até que você paga em dólar, né? Sim, e além dessa cadeia, que alguma coisa vem em dólar, ainda tem a formação de preço no exterior. Um exemplo, gasolina, combustível em geral, né? Porque o etanol tem uma paridade com a gasolina também, mas o combustível, de maneira geral, ele é precificado em dólar, né? Ele é precificado lá no exterior. E aqui, é claro, a Petrobras não passa isso automaticamente, ela espera o movimento para entender o mercado. Mas imagine a cadeia que o combustível afeta num país totalmente rodoviário como o nosso, né? Exato. E no caso, por exemplo, das empresas estrangeiras, que essas do e-commerce, né, que a gente tem bastante aqui no país, tem argentina, tem chinesa, tem americana. Isso acaba mudando alguma coisa pelo fato de essas empresas serem estrangeiras, ou como elas têm bases de distribuição aqui no Brasil, acaba não interferindo nos preços? Com O exceção, problema. claro, do que você Aham. acabou de dizer do combustível, né? Sim. O problema, embora sejam gigantes, o problema não, a análise está no giro do estoque dela. Se ela estiver bem estocada, para todo esse volume de vendas que o e-commerce tem, ela segura mais um pouco. Agora, se ela vende o estoque dela muito rápido e começa a importar com frequência, embora esses gigantes que importam muito, eles têm o chamado hedge. O que é o hedge? A proteção cambial. Eu fecho o preço do dólar antes, né? Eu me protejo disso. Então, elas têm esses mecanismos de defesa que aguentam um pouco mais, mas isso uma hora acaba e tem que repassar. Então, no momento, tudo depende de como está o estoque dela, que normalmente deve estar bem abastecido. Ricardo, a gente tem conversado com economistas nesses últimos dias, né? Sempre essa época perto do Natal, a gente faz esse tipo de entrevista, esse tipo de reportagem. E o comércio, por exemplo, espera lucrar mais, espera um aumento nas vendas. Isso é pela inflação ou é porque o consumidor está com poder de compra? Dá para explicar, dá para fazer um paralelo disso? Tá. Apesar dos motivos questionáveis, né, se foi por, por excesso fiscal, pelo que quer que seja, o fato é que a economia brasileira está crescendo forte, mais de 3%. Isso já ajuda. O outro ponto
é que o mercado de trabalho está na melhor fase da história, segundo a metodologia do IBGE. Então, isso põe renda na mão da população. Então, esses dois componentes principais ajudam muito o comércio. Qual que é o problema? Esse cenário, ele parece estar bem limitado na medida em que a nossa produção, o nosso sistema de produção aqui no Brasil está competindo com a inflação. Então, à medida que essa inflação, com todo esse poder de compra maior na mão, ela começa a disparar como está acontecendo, o remédio amargo está chegando, que é o juro. Esse juro, ele ainda não começou a surtir efeito, porque a macroeconomia, Marco, ela é um transatlântico. Você manobra agora para ter o efeito da manobra lá para frente. Então, esse ciclo que nós tivemos de aumento de taxa de juros, começou lá em setembro, ele vai começar a levar uns 6 meses para começar a surtir efeito. Então, lá na frente, nós vamos colher isso aí. Então, esse cenário, esse Natal ainda é bom, mas vamos começar a prestar atenção. Então não é algo muito otimista, para não se dizer nada otimista para o próximo ano, é isso? Porque nós vamos começar, logo depois do primeiro trimestre, todo esse efeito de alta de juros, que não é pequeno, ele vai começar a cair na economia. Ainda não caiu. Então, nós temos alta de juros para chegar, correção do câmbio. Estamos falando que de 4,84 que estava o dólar em dezembro de 2023, nós estamos agora, bateu 6,30 hoje, agora 6,14. 6,13. Todo esse efeito, 6,13. Acabou de baixar, Obrigado pela ajuda. Então, isso ainda vai chegar provavelmente no comecinho de 2025. Meses Sim. depois, chega juro. Então, tudo isso é para se pensar que nós provavelmente não teremos um 2025 farto como foi 2024. Vamos ficar na expectativa e torcer para que haja uma mudança, que algo aconteça aí para que a economia continue aquecida. Aqui eu falei 6,13, eu ia brincar com você, Ricardo, porque a gente sabe que o mercado ele funciona muito por especulação e por notícias também, né? E aí a venda de dólar aumenta ou diminui, o que faz o preço do dólar. Eu falei, o Ricardo Buzzo começou a conversar com a gente, o dólar já caiu 1 centavo, ou seja, o mercado está ouvindo você, viu? Eu acho que está ouvindo a CBN Campinas, créditos da CBN. Muito obrigado pela participação com a gente, pelas explicações aqui para o consumidor, que ainda vai fazer as compras de Natal agora no final e não tem ainda, como o Ricardo disse, tanta influência da alta do dólar. Muito obrigado, Ricardo Buzzo, pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Grande abraço para você. Abraço, sempre à disposição. Obrigado. 2h58, intervalo e repórter CBN. Estúdio CBN.